Não sei se até eu voltar da minha missão, você vai ter o que comer aqui, mas o Deus que vai comigo vai ficar aqui com você. Não sei se até eu voltar da minha missão, você vai ter o que comer aqui, mas o Deus que vai comigo vai ficar aqui com você. Irmão, às vezes tem esposa que diz: você tem coragem de sair e fazer um batismo? Olha, a criança está aqui doente, você vai deixar nós aqui? Não, não fala isso, irmão, porque o Deus que vai se usar dele lá, ficará na tua casa. Irmão, às vezes tem esposa que diz: você tem coragem de sair e fazer um batismo? Olha, a criança está aqui doente, você vai deixar nós aqui? Não, não fala isso, irmão. Não, não fala isso, irmão. Não, não fala isso, irmão. Porque o Deus que vai se usar dele lá, ficará na tua casa. O conselho que o Senhor nos dá, falar o que a outra falou é tão gostoso, até, perdoa a expressão, faz até cosquinha na língua, né? Mas quando é você que tem que falar, eu que tenho que falar, e depois vou ter que afirmar o que eu falei, aí ninguém tem palavra, fica mudo. E o Senhor falou: mas o que é que vocês dizem de mim? O que vocês pensam de mim? Ninguém tinha o que falar, mas o Senhor, Deus visitou a Pedro, e Pedro levantou. Outra bobagem que ele está falando: Deus visitou a Pedro. Quem falou foi Pedro, meu querido. Eu não sei se você prestou atenção, Pedro ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Então não foi Deus que visitou Pedro. Porque a Bíblia fala que quando alguém recebe a visita de Deus, naquele momento o Espírito Santo ele entra na pessoa. Quando Deus visita Isabel, o Espírito Santo visita, ele batiza a criança que está no ventre de Isabel para cumprir a profecia do anjo. O anjo Gabriel, que falou para o pai dele, Zacarias: o seu filho será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Olha aí que bonito. Então, você fala que Deus visitou Pedro. Pedro só veio receber o Espírito Santo no Pentecostes. Ali eles foram cheios do Espírito Santo. Da onde você tirou isso? Pedro, ele só disse aquilo que Jesus revelou para eles. Jesus fazia um discurso mais aberto para os apóstolos. E Pedro creu e ele falou então: você, Senhor, é o Filho de Deus. Então esse povo inventa coisa. Ou seja, vamos terminar. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. É isso que eu queria ouvir, Pedro. Lamentável. Agora, nessa outra parte aqui, pessoal, né? Ele vai falar sobre os diáconos, né? A aptidão dos diáconos. E eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, que vocês vão ouvir, e depois no que eu vou falar. Segue aí, vamos ver o que... Naquela virtude que receberam do Espírito Santo, pregava a palavra, batizava, supria o pobre, fazia isso, mas acabou faltando coisa. E logo eles entenderam: não é sozinho que vamos fazer. Não, vamos dividir o trabalho. Escolha 7 varões de boa reputação. Olha, irmão, boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E nós colocamos ele sobre esse importante negócio. Diácono quer dizer administrador. Tem que saber administrar. Tá, mais um ponto que os anciãos usurpa. Eu não sei se vocês prestaram atenção, e eu quero que vocês meditem nisso aqui, porque o que eu vou falar é bíblico. Os apóstolos, eles estavam perseverando, e isso atrapalhava um pouco, porque eles tinham que olhar a parte material, mas a Bíblia mostra que quando eles levantam os diáconos, ele fala: vamos levantar homens para cuidar da parte material da igreja. O que era? Dinheiro e tudo que envolvia o dinheiro, ou seja, comprar coisas para o povo. Enquanto os apóstolos, eles iam perseverar, ou seja, eles iam somente se ocupar em oração e o manejo da palavra. Isso está no texto. Agora me diz, quem é os homens que mandam no dinheiro na congregação cristã no Brasil? É os anciões.
Os anciões, eles usurpam o lugar do diácono. O diácono é um ministério que não deveria ser submisso ao ancião. Ele é um ministério à parte. Ele tem uma outra função. Ancião não deveria estar envolvido com dinheiro. Ancião não deveria estar dando ordem em compra e gastos de nada, em empreitadas de obra. Eles deveriam estar orando e estudando as escrituras, visitando o povo, aconselhando as pessoas, trabalhando no pastoreio da igreja. Os diáconos tiveram as suas funções usurpadas, tá? Eles só fazem aquilo que o ancião permitir ou determinar. E aqui na Bíblia, a gente acaba de ler, nesse texto que esse senhor acabou de ler, os anciões, eles estavam recebendo dinheiro e eles mesmos fazendo essa tarefa. E eles falaram, isso está tomando o nosso tempo, não é bom que a gente fique preso nisso. Vamos levantar homens de confiança, cheios do Espírito Santo, para que eles possam, né, estar à frente desse negócio, ou seja, a gente tira a nossa mão, eles pegam nisso e nós vamos agora apenas cuidar de oração e ministrar a palavra de Deus. Então está aqui mais um problema grave da CCB, que ela está fora das escrituras. Quando o ancião, ele tem domínio. O ancião, ele tem um domínio tanto da parte espiritual, que é a parte de Bíblia, essas coisas, né, pregações, como na parte também financeira da igreja e todo o avanço dos prédios. E detalhe, né, esse ponto ao qual eles não respeitaram e avançaram é o grande culpado para a situação que está hoje da congregação cristã no Brasil. Hoje os anciões não estão nem aí com a parte espiritual. Visitar as pessoas, estar em cima ali, orientando, estudando a Bíblia, pregando. Não, eles estão preocupados apenas com as partes materiais, pedindo coleta e fazendo construções de igreja. Ancião não deveria nem falar em dinheiro. Primeiro, eles não deveriam ter ligação nenhuma com dinheiro. E quando estivesse na tribuna, ele não deveria falar em dinheiro em momento nenhum. Porque essa não é uma atribuição bíblica, não é uma atribuição do ancianato. Vamos agora para a parte 8, tá? Aonde na parte 8, ele vai fazer clara e nitidamente apologia à ignorância. Eles louvam, eles acham bonito, dizem, não, aqui nós não temos estudo bíblico, a gente não tem teologia nenhuma, Deus dá o dom. Ou seja, o que é o dom? Deus dá o twin na cabeça. O dom é o twin, ou seja, vai aparecer na sua cabeça. Fica tranquilo, não precisa estudar nem fazer teologia. Quando você estiver aqui na frente, né, você vai ver que vai dar um twin na sua cabeça. Esse twin é a sua própria imaginação. O que você imaginar pode dizer que é Deus que está falando e o povo acredita. E o resultado disso, o que é? Esse senhor. Ele está dando esse conselho, ele segue esse conselho, e o resultado disso, o que é? É um homem ignorante que não tem conhecimento de um livro. É só um livro que ele precisava estudar. A vida dele inteira, por 70 anos, estudar um livro, esses homens não estudaram. Preguiçosos, desleixados. E aí vão para a tribuna falar esses monte de bobagem. Vamos ouvir o que ele vai falar aqui. Vamos, segue aí. Então foram estes os apóstolos. A partir daí a necessidade veio. E aí, então colocaram um servo como Timóteo, como Tito e outros, né? Uns cooperador e outros ancião. E ali veio a obra e chegou até nos nossos dias, não é, irmão? Chegou até nos nossos dias. E nós estamos aqui pela fé e misericórdia de Deus, servindo a Ele. E desta maneira, irmão, ninguém vem com um diploma, ninguém vem com um certificado de teologia, nada. Mas vai servindo a Deus para a vida eterna. E o Senhor coloca os dons, escolhe e coloca no ministério, e para a pessoa, às vezes é surpresa. Às vezes Deus já mostrou que ia fazer aquela obra com ele, e ali ele recebe o ministério. Às vezes é surpresa, às vezes ele já sabia, e ele vai para o ministério, ou seja, aqui não precisa ler, não precisa estudar, não precisa ter teologia, Deus dá o dom. Ou seja, se eu não preciso estudar. O camarada está falando isso para quem está ocupando o cargo, gente. Presta atenção. Ele está falando isso, tem as pessoas que vão ocupar, ele está dizendo o quê? Não precisa ler, tá, irmãos? Vocês não precisam ler nem estudar. Ele está desestimulando essas pessoas
a estudar as Escrituras. Qual que é o resultado que vai dar nisso? Ou seja, eles são incapazes de reconhecer o maior problema que existe na CCB, que é a ignorância no conhecimento das Escrituras Sagradas. E eles estão, no dia de hoje, atualizados nesse dia, eles se mantêm na ignorância. E o pior, eles ainda louvam isso, achando que isso é bonito, que isso é o correto. Não, tá certinho, a gente não estuda mesmo, e o dom que ele está falando ali é uma forma bonita de falar, né? Porque isso não é dom de Deus. Deus jamais vai querer que você seja omisso, que você não busque manejar as palavras, até porque a própria Bíblia recomenda que você leia e estude, né? Então, Deus jamais vai te dar um dom dizendo assim, ó, você não precisa ler não, tá? Aquelas pessoas todas lá que deram a sua própria vida para que a Bíblia, a palavra fosse produzida, não esquece aquelas pessoas, tá? O twin vai vir na tua cabeça, né? Então, o dom significa o twin de Deus. É Deus que vai dar um twin, você não precisa ter nada na cabeça, vai aparecer lá, né? Tudo isso que eu falei aqui, corrigindo ele, que é fruto de estudo bíblico, é fruto de muito esforço, de muita oração, buscando na palavra de Deus, né? Isso para ele não vale nada. O que vale para ele são as bobagens que ele fala. Ou seja, se ele tivesse me vendo aqui, ele ia ignorar agora. Se ele tivesse aqui comigo, eu tô falando, ele ia ignorar, ia falar, não, isso é bobagem. Mas as lambanças que ele está falando aí, isso aí ele está dizendo que é Deus. Isso aí está certo. Essas aberrações. Jesus ficou com medo de morrer porque ele ficou com medo de não ressuscitar. Ele inventa isso. Isso é o dom do twin. Deu o twin na cabeça dele, um twin, e ele fala essas asneiras e acha que é Deus que está falando na boca dele, né? Agora a gente vai para a nona parte, né? A nona parte segue aí, né? Não falta muita coisa. Vamos ouvir. Requer dele uma santidade, uma dedicação. Deixa eu só adiantar vocês, né? O que vocês vão ouvir aqui. Aqui ele está enxertando no povo. Agora ele vai falar para o povo o seguinte. Olha que absurdo, gente. Esse é um dos problemas graves da CB. Os problemas graves, né? Que eu acho que é os principais para esses problemas todos primeiro, não lê as Escrituras, não fazem nenhum estudo bíblico, né? E eles ainda acham bonito. Ou seja, né? As próximas gerações e próximos vão vir ignorantes, porque ainda hoje eles ainda estão prestando culto à ignorância. Primeiro ponto. O segundo ponto que ele vai falar agora aqui é o seguinte: se você vê o seu ancião fazer alguma coisa errada, falar uma besteira, pregar uma heresia, não fale nada, fica quietinho no seu canto, só ore por ele. Agora eu desafio o Joãozinho a mostrar para mim na Bíblia aonde que a palavra de Deus está dizendo isso, que nós não devemos falar nada quando a gente vê uma heresia, quando a gente vê, né, um falso ensino, que a gente deva ficar quieto e somente orar. Eu te desafio a você mostrar isso, Joãozinho, que eu vou mostrar para você justamente o contrário. Vamos ouvir o que ele está falando. Segue aí. Mas, irmão, que ele depende muito das vossas orações. Não procure num ancião e num diácono, num cooperador falha, porque vai achar falha. Mas procura as virtudes que de Deus está na vida dele. Não olha para ele procurando defeito. Olha para ele procurando as virtudes e vocês vão encontrar muito mais virtude do que defeito. E quando aparecer algum defeito, não sai murmurando, não sai dizendo, mas dobra o joelho e ora por ele. Senhor, abençoa nosso ancião, abençoa nosso diácono, o cooperador, tem piedade dele. Eu sei que ele está passando o mesmo que eu passo, Senhor. E é um ser humano igual a mim. Ele tropeçou aqui, mas dá força para ele, ajuda ele. Se precisar até pedir, perdoa ele, pede para o Senhor perdoar, e o benefício vai ser da igreja, irmão. Vai ser não é dele, é da igreja. Para ele vai ser bom por causa da salvação da alma, mas o beneficiário sempre será a igreja. E ele ainda diz que o benefício é seu. Você fique quieto. Você, não importa a tamanha da bobagem que você ouviu, fique quieto que você vai sair ganhando. Da onde esses homens tiram essas coisas? Se a própria palavra de Deus nos ensina a não ficar calado mediante a heresia. Está escrito na palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 14, se não me falha a memória, versículo 29, se não me falha a memória, tá? Está falando lá, é lícito que haja heresia para que os sinceros se manifestem. Os sinceros têm que se manifestar, né? Ou seja, para que os sinceros se manifestem.
Ou seja, você tem que tomar uma posição, um partido. E outra parte da palavra também fala, e profetizem 2 ou até 3, e os outros julguem. Aonde que a Bíblia nos ensina a ser omisso, a ficar quieto? Segundo o conselho do Joãozinho, até Jesus fez errado. Até Jesus errou. Porque se o Joãozinho estiver correto, Jesus Cristo é reprovado. Porque Jesus Cristo não ficou em paz, não foi orar. Quando viu os camaradas falando as coisas erradas, ensinando o povo errado, desviando as pessoas da verdade. Ao contrário disso, ele repreendeu essas pessoas. Ele repreendeu, ele colocou na cara dessas pessoas que, na verdade, eles estavam enganando o povo. Assim fez João Batista, Pedro, Paulo e todos os demais. Tá? A gente aprende na Bíblia de 2 formas. A primeira forma, o próprio conselho, o conselho propriamente dito, ou seja, a pessoa que está te ensinando ali, faça tal coisa, está escrito na Bíblia, faça assim, faça assado. A gente aprende assim. E a gente aprende também com o comportamento dessas pessoas. A gente vê como eles fizeram, como eles agiram, né? Ali nos tempos da graça, e ali a gente fala, não, isso aqui é o que a gente também deve continuar, a gente deve segui-los. Né? Agora, na cabeça desse homem, não, você viu que esse discurso é para se autoblindar. Ou seja, né, se você vê nós, vamos falar a palavra certa, né? Ele tem que se incluir nessa, porque ele também é assim, ó, se vocês verem nós fazendo bobagens, falando asneira, pregando heresia, não fale nada, nem para ninguém, nem para nós. Vá para tua casa em paz e ora a Deus. É tudo que o diabo gosta, isso daí. Omissão, para ele continuar deitando e rolando, tá? E aqui está, né? Ele está enxertando esse falso ensino nas pessoas. Justamente, a única preocupação desses homens é se autoblindar das pessoas. E a congregação passou por décadas, 100 anos, ilesa. Ninguém falava nada. E aí foi só aumentando a heresia, né? E chegou num tamanho tal que isso aí não tem mais cura. Vamos agora para a última parte, para a gente ler, a gente falar, ouvir e encerrar. Vai sair um diácono numa missão, você tem condições de ir junto? Não vai atrapalhar? Agora, esse absurdo, gente, ele está ensinando as pessoas, ainda que você esteja com filho doente, ainda que esteja faltando comida na tua casa, não largue a obra. Vá para a obra. Larga a tua esposa sozinha com o filho doente. Larga a tua esposa passando fome. O que ele está dizendo é praticamente isso, tá? Ele não fala com essas palavras. Ele fala, irmão, se o teu filho tiver doente, né? Vá para a obra de Deus. Segue na obra, Deus vai cuidar dele. Se a tua esposa estiver dizendo, eu bem, tá faltando as coisas aqui, fique em paz, irmão. Vá com o Senhor, que o Senhor vai ficar na sua casa. Da onde eles tiraram isso? Eu não sei de onde. Isso aqui, esse conselho é absurdo. A pessoa abandonar a família, deixar a esposa sozinha com o filho doente ou passando fome e eles irem para a suposta obra de Deus, que é uma mentira. Esse homem fala de obra de Deus o tempo inteiro, mas eu convido o Joãozinho, vá ler Evangelho de João, capítulo 6, versículo 29, Jesus Cristo vai te ensinar ali o que é a obra de Deus, tá? Vai ler lá para você parar de falar essa bobagem. Então você tem que largar o filho doente, a esposa e a família passando fome para você ir cuidar dos compromissos da CCB. Para você poder ir viajar, ficar fora de casa, né, cuidando de fazer batismo, falando a asneira que vocês falam, porque esse ancião que vai fazer essas coisas também é outro perdido, né, que não fala nada com nada, e ele vai nessas igrejas falar esses montes de asneira, ou ordenar pessoas mentindo para o povo que foi Deus que revelou, foi Deus que te colocou no ministério, e a gente vê esse ministério todo perdido da CCB, né? E vocês vêm querer enganar a gente dizendo que é Deus que veio lá do céu e falou, não, eu quero fulano de tal no ministério. Vamos ouvir ele falar aqui. Presta atenção, gente, nesses absurdos que esse senhor vai falar agora, né? Isso ele está dando um conselho. E nessa igreja tem
homens e mulheres ouvindo esses conselhos. E lógico, para eles se saírem dessa situação como santos de Deus, pessoas obedientes a Deus, pessoas que amam a Deus, eles vão seguir a risco esse conselho, tá? E você vai ter mulheres desesperadas com crianças, né, passando mal, doente, e o marido longe de casa, né? Parece aquela música, longe de casa, há mais de uma semana, atendendo batismos, reunião de mocidade, minha esposa com fome e o meu filho doente em casa, esperando o pai voltar. Só falta isso, né, querido? Vamos ouvir aqui, segue aí. Se é uma reunião, não é? É uma missão, ali que dá para a mãe ir, vai junto. Se não der para ir, arruma a roupinha dele, a malinha dele, irmão, arruma. Põe a roupinha dele ali, não, como Deus deu de falar ainda, não é? Ontem, não precisa ser um terno novo toda vez, não precisa ser uma camisa nova, engomadinha, não. Ela estando passadinha, limpinha, arruma lá. Não precisa ser 3, 4 ternos, não. Se tiver um só, passa bem aquele lá, põe lá, arruma lá, abraça ele, saúda ele com o ósculo. Vai, meu marido. Se quiser ser um pouquinho mais espiritual, vai, servo de Deus, vai servir o teu Deus. Ele vai te agora. Fica vendo a bobagem. Acompanhar lá e vai ficar conosco aqui. Pode ir sossegada. Eu cuido da Mariazinha, eu cuido do Joãozinho, eu cuido do Antoninho. Pode ir sossegado. Mas ele está um pouquinho com febre, não tem importância. Eu vou orar, Deus vai libertar ele. Pode ir, vai na missão. Irmão. Eles falam assim bonito, gente. Eles falam com um ar bonito. Isso tem um impacto grave na vida das pessoas, né? A esposa amorosa fala, vai bem, vai. Aí o marido fala, mas o Joãozinho está com febre. Não, fica em paz, eu vou orar aqui. Deus vai fazer, pode ir em paz, vai em paz. Aí o homem vai todo feliz, a mulher ficou com toda a carga nas costas, né? Criança doente, falta, ou sei. Tem esposa que diz, você tem coragem de sair e fazer um batismo? Olha, a criança tá... Aí ele tá achando ruim, aí ele pega o outro lado, que é uma esposa que não tá apoiando. Ou seja, é a esposa que tá achando ruim, fala, mas você vai sair de casa com a criança doente, ou seja, a gente tá passando fome. Ele fala isso nesse conselho como uma forma de repreender as irmãs que se preocuparem, né, com a sua casa. No fundo, e isso daqui são conselhos para colocar na cabeça das pessoas que a congregação está em primeiro lugar na sua vida. Não importa se o teu filho vai pimbar, se a tua esposa e o filho vão perecer de fome. Entenda uma coisa, você está aqui pela vida ou pela morte, mas você vai entregar a sua vida para CCB. Você vai entregar a sua vida para que a gente cuida desse patrimônio maravilhoso e milionário que é a congregação Cristo no Brasil. Me perdoa o que eu vou falar aqui, você, ancião diácono, você é muito tapado porque você foi enganado por homens. A sua família sofreu por anos porque você é devoto de uma seita. E isso não vai contar em nada para te ajudar. Pior do que isso vai contar sim para te condenar. Tá? Porque você foi muito estúpido para acreditar nesses homens que não têm a mínima noção do que diz as Sagradas Escrituras. Ouça aí, eu vou voltar um pouquinho aqui só para você ver ele corrigindo a coitada da mulher que está achando ruim do marido sair e largar a criança doente e o filho e com fome. Ou seja, irmão. Às vezes tem esposa que diz, você tem coragem de sair e fazer um batismo? Olha, a criança está aqui doente, você vai deixar nós aqui? Não fala isso, irmão. Porque o Deus que vai se usar dele lá, ficará na tua casa. Quando ele fechar a porta e o portão da casa, ou pegar o carro, o ônibus ou o avião que seja, o anjo entrará lá e libertará o teu filho. O anjo entrará lá e libertará o seu filho. Por que não libertou vocês da Covid? Por que não libertou vocês, né, das pestes que vieram aí? Seus mentirosos. Você sabe que você está fazendo um discurso mentiroso, rapaz. Mentiroso, você sabe que a doença anda dentro da congregação tirando e ceifando muitas vidas, muitas, né? E vocês vêm com essas desculpas furadas de vocês. Cadê o azeite de vocês que não tiveram coragem de sequer entrar nos hospital para curar os irmãos da CCB da doença? Vocês são mentirosos, vocês estão fazendo esse discurso, sabe, é uma aberração isso daí. Eu vou voltar um pouco mais, vocês precisam ouvir. Quando ele fechar a porta e o portão da casa, ou pegar o carro, o ônibus ou o avião que seja, o anjo entrará lá e libertará o teu filho. Glória ao nome do Senhor. Às vezes, não é, irmão? Às vezes a prova bate na casa do diácono. Primeiro seja aprovado para depois ser aprovado.
Olha a besteira que esse homem tá falando. Esse é um outro ponto que eu precisava falar com vocês, que a CCB fala muito, né? Então ficou aqui, vocês ouviram essa parte que ele falou, né? Largue tudo, meu irmão. Filho doente, esposa com fome, e não se esqueça, a CCB tem que estar na sua vida em primeiro lugar, né? Ou seja, o mais importante é a nossa glória, é o nosso patrimônio. Depois, se você conseguir, cuida dos seus filhos, tá? Aí ele vem com aquele jargão: põe na mão de Deus, cuida do que é de Deus, que Deus vai cuidar do que é teu. Seus mentirosos. Agora vamos ver essa bobagem que eles falam isso aqui há anos, né? O diácono primeiro tem que ser provado para depois ele ser aprovado. Olha aí. Primeiro seja aprovado para depois ser aprovado. Às vezes a prova está na casa do diácono. Você vai indo, meu marido, vai servir a Deus. Às vezes ele vai saindo preocupado. Ô, esposa, eu estou indo, eu sei a situação. As vasilhas aqui estão quase vazias. Não sei se até eu voltar da minha missão, você vai ter o que comer aqui. Mas o Deus que vai comigo vai ficar aqui com você. Olha aí, né? Ele misturou essas duas coisas que eu vou falar aqui com vocês. Encerrando esse assunto, você viu o que ele falou agora no final. Ainda que você esteja com fome, as vasilhas vazias, minha querida, aguenta aí. Vai doer um pouquinho, aguenta eu voltar da missão. Enquanto o ancião vai estar na missão, com cartão corporativo, comendo do bom de manhã, ainda que não tenha um cartão corporativo. Você pega anos atrás aí, o ancião em qualquer cidade onde ele entrar, ele vai se hospedar na melhor casa que tiver na cidade. Ele pode escolher a casa que ele quer ficar. E ele vai comer e vai beber bem, tá? Ele vai encher a pança, ele vai dar um arrotos santos. Aquele arrotão santo, né? Vai sair aquele cheiro de picanha da boca dele. Enquanto a esposa, segundo a própria parábola que esse ancião criou, que isso é a coisa mais verdadeira, ele está falando isso porque isso acontece, tá? Ainda que esse ancião esteja falando, enquanto a sua família está com fome, fique em paz, irmã. Vai orando a Deus, que Deus vai te alimentando com água e sal, tá? Enquanto isso, o teu esposo está servindo a Deus nesta obra. E agora vamos para a parte da mistura, da besteira teológica que eles falam, que primeiro você tem que ser provado, irmão, para depois ser aprovado. Eles falam isso, que primeiro você tem que passar dificuldades para você ser aprovado. Agora, presta atenção na tamanha bobagem. Da onde eles tiraram que ser provado aí significa passar por dificuldades? Se for isso mesmo, quem vai estar olhando ele para depois aprová-lo? Quem? Vocês. Mas se próprio Deus, olha só as incongruências. Se Deus já mostrou ele lá para vocês, porque vocês falam que é Deus que mostra, é Deus que coloca, né? Então por que tem que ser novamente provado, passar nas dificuldades para ser aprovado? Entendeu o que eu quero dizer, irmão? Olha a bobagem. Primeiro que não tem quem veja, porque quem vai ter que aprová-lo são os anciões. Só que esse texto não está falando disso. O texto está falando que eles sejam provados, ou seja, eles sejam avaliados, para ver se esse homem tem aptidão para isso, para ver se esse homem realmente ele é comprometido com essa função. A aprovação que fala é uma espécie de uma avaliação, um julgamento entre eles, para depois essa pessoa ser aprovada, ou seja, ter o aval de que ela deva ir para o ministério. Esses homens, é falta de estudo bíblico, dá nisso. Vocês ignoram o estudo do texto para vocês compreender a passagem do texto, tá? Essa parte está falando, primeiro eles sejam provados, primeiro passe por uma avaliação entre nós, né? Aqueles da igreja que no caso estão ali, eles vão observar como que esse homem é, se ele tem aptidão para esse importante negócio. Por quê? Porque é uma parte que ele vai mexer com a parte financeira. Então, a tentação diabólica é muito grande. É por isso que para a função do diaconato é dado este conselho, sejam avaliados, gente, observem. Tá? Ou seja, é para fazer uma observação além daquela dedicada na parte da fé espiritual. É uma avaliação mais profunda da vida dele, né? Observe a vida dele, vê se ele é um homem correto, um homem de negócios, né? Um homem, ou seja, porque vai mexer com dinheiro, pessoal, tá? E a tentação é enorme. É simplesmente isso, entendeu? A outra função de ancião, não.
segundo o correto na Bíblia, que não é o que os anciãos fazem, eles deveriam ser entregues apenas à oração e a ministrar a palavra. Então, a fé dessa pessoa, né, a avaliação dela, como ela se conduz pela fé, isso é o suficiente para eles. No caso, deveria ser, né? Mas no diaconato, eles fazem essa lambança. Não, primeiro você tem que sofrer, padecer, e aí se você continuar firme, então você está aprovado. Mas é uma bobagem, né, pessoal? Ou seja, todo mundo sofre nessa terra, todo mundo passa por tentações, né? Isso não tem nada a ver com aprovação. Ou seja, eles não sabem explicar os textos e acabam falando essas bobagens. Fica aqui essa reflexão para vocês, gente. Presta atenção. Aonde você está congregando, meu amigo? Eu falo isso da congregação em um todo, tá? Você está com medo do quê? Você tá, eu não vou sair porque eu estou com medo. Meu filho, você deve ficar com medo de ficar aí dentro. Mas se eu for, eu vou ficar para o mundo. Você já está no mundo, meu querido. A Bíblia fala, se você não está com Cristo, você está no mundo. Ponto final. E nessas condições que está a congregação, meu querido, a congregação está vazia. Você está no mundo. Procura uma igreja bíblica e não perca tempo, tá? Não perca o seu valioso tempo. Chega de servir essa idolatria. Não desperdiça mais o teu tempo, meu querido. Vá fazer o que realmente é útil para o Evangelho de Jesus. Deus abençoe a todos e fiquem na paz de nosso Senhor Jesus.